Lilice Gomes, o pessoal me conhece como Lili, e eu sou uma terapeuta holística. Ou seja, uma terapeuta que cuida do corpo, da mente e da alma. Eu já contei minha história em outros vídeos, eu vou deixar aqui embaixo, se você não acompanha o canal, para você conhecer melhor. E assim, eu tô dando continuidade a uma série de vídeos que eu tô fazendo sobre onde começam os problemas. Vamos puxar lá do começo, né? E vamos ver como a gente pode se livrar deles. Porque eu tava falando no outro vídeo que chega da gente ficar procurando culpada, é culpa do fulano, culpa do cicrano, meus problemas. E a gente tem que fazer alguma coisa para se livrar deles, tá? Parar de procurar, né? Ah, começou assim, é culpa do fulano, do cicrano. E dar um basta e começar um novo ciclo na nossa vida. Então eu já expliquei sobre ambientes invalidantes, que infelizmente acontece muito, né? Dependendo do lugar que a pessoa é educada, né? A família da pessoa, o tipo de família, se a família é desestruturada ou muito certinha, muito tradicional. Então, os extremos podem acarretar em transtornos emocionais. Não é porque é uma família toda estruturadinha, muito religiosa e tal, quer dizer que vai ficar tudo bem, que vai ficar tudo ok. Não, muitas vezes acontece de ser também um ambiente invalidante por excesso de regras. A falta de regra e de limite e o excesso causa isso. E também nos outros vídeos eu falei que tudo bem, pode acontecer, a família ser muito assim assado, ter educado você de uma forma que acarretou em algum transtorno na idade adulta ou na adolescência, mas não culpe, porque eles fizeram o que eles acharam que era correto. Porque eles aprenderam dos avós, que aprenderam dos bisavós, que veio da ancestralidade. A humanidade hoje, essa geração, é vítima dos estilhaços dos antepassados. E as pessoas diziam, antigamente que era bom, era todo mundo criado na rédea e tal, e era todo mundo homem de bem, não sei o que, mas é isso. Pressão demais, aperto demais, causa explosão, né? Foi isso que aconteceu. As gerações eram apertadas demais, né? Regras demais, então hoje em dia tá tudo assim, pá! Então fica tudo... A gente vê, né, hoje em dia adolescente batendo no professor, né, tudo fora da regra. Então é necessário equilíbrio. Equilíbrio. Terapia comportamental dialética ensina equilíbrio. Equilíbrio das emoções. Para poder a gente continuar a nossa vida, a gente tem que ter equilíbrio. Então é isso que aconteceu. Não adianta. Regra demais, medo demais, imposição demais, castigo demais, nem abrir demais. Não dá limites, dá tudo. Muitas vezes o outro pai não tem dinheiro e dá tudo ao moleque para o moleque parar de chorar. Então ele cresce totalmente sem limite e quando a vida ensina que ele não vai poder ter tudo que ele quer, ele começa a ficar. Ou ele começa a atacar os outros, desenvolver transtornos assim perigosos, né? Ou então ele começa a gerar um transtorno, ele começa a se autodestruir. Então é isso assim. Equilíbrio, nem 8, nem 80. Tudo isso, os extremos acarretam nos problemas. E tem também fatores genéticos e outras coisas que acontecem, mas é isso. Quase sempre acontece muito ambientes invalidantes. E as pessoas nem percebem que está acontecendo. Para eles está tudo ok, está tudo normal. Mas assim, às vezes as pessoas são mais sensíveis, né? E às vezes uma bronca que parecia uma coisa, apenas uma educação, uma coisa assim, ela pode se sentir não levada a sério, sentir o sentimento invalidado. Você não pode chorar, isso aí é coisa de gente fraca, sabe? E isso vem da educação antiga, né? Então é isso. Mas, como eu falei nos outros vídeos, chega de culpar, chega de procurar culpados. Tudo bem, identificou o problema, ok. Vamos seguir em frente, né? Isso não vai mais me atingir. A partir de hoje eu vou tentar remover tudo aquilo que está guardado dentro de mim, que está doendo. Eu não vou mais culpar ninguém, porque eu entendo que eles também não sabiam como fazer, fizeram o que podiam, o melhor que podiam, e eu vou tocar minha vida. Então, como eu estava falando, na terapia comportamental dialética fala muito sobre isso, né? Ambientes invalidantes, esses extremos. Ou regra demais, ou abertura demais. Ou regra demais, ou falta de limite.
E também tem os casos extremos, que são pessoas que foram abusadas, né? Abuso físico, sexual ou também emocional. Então elas desenvolvem transtorno borderline. E essas pessoas que foram abusadas sexualmente e tal, são as que são mais assim, que tem mais tendências suicidas e tal. E já são os casos extremos. Essas outras, né, que foram criadas nesse lado, né, de falta de limite ou não, então elas são mais introspectivas, assim, porque às vezes as pessoas acham que o transtorno borderline é só aquelas pessoas que tentam suicídio ou se cortam, mas nem sempre. Algumas pessoas desenvolvem aquilo ali, mas assim, explode por dentro, né? Elas não expõem. Ela pode nem ter um diagnóstico exatamente borderline, mas ela vai se afundando, né? Pode desenvolver outro tipo de transtorno e, consequentemente, quase sempre ansiedade, depressão e qualquer outro assim. Mas também vai ter esse sentimento de vazio, de insegurança, de achar que não é boa o suficiente, de achar que sempre precisa de alguém para orientar, entende? Ela vai ficar desse jeito, sempre insegura, sempre achando que não é boa o suficiente, muitas vezes falha no casamento, muitas vezes falha no emprego, não consegue durar emprego nenhum. Então tudo isso, assim, ela se sente como se ela não fosse capaz de fazer as coisas. É como se ela precisasse sempre de alguém orientando, de alguém segurando a mão dela, de alguém fazendo as coisas por ela. Infelizmente, isso se deve, muitas vezes, superproteção demais. Mas é como eu falei, não é para culpar pai, mãe, o avô que criou, a avó, ou seja lá quem criou, quem criou você, né? Às vezes a pessoa é adotada e tal. Não é para ficar culpando, porque eles estavam tentando fazer melhor, eles achavam que protegendo ia ajudar, né? Superproteção, muita regra ou falta de limite. Então eles achavam que era melhor. Então é isso, assim, há muita consequência, mas é preciso. Já cresceu, vamos trabalhar, vamos melhorar isso e perdoar, porque realmente não sabiam direito o que estavam fazendo o que ensinaram, que acreditavam que era melhor. Então o que acontece muito, por exemplo, se uma pessoa tem uma tendência homossexual, o jovem começa a se desenvolver e tal, e começa a perceber que tem uma tendência homossexual, e ele é de uma família evangélica, por exemplo, é o fim do mundo, acabou, sabe? Acabou. Por quê? Porque tá na Bíblia que a homossexualidade é do diabo, né? Não vai entrar no céu, né? Então, o que é que começa, né? A pessoa começa a se sentir suja, começa a se sentir que tá pecando, não vai falar de jeito nenhum para pai e mãe, porque já vi muita gente dizer assim, porque eu prefiro ter um filho morto do que um filho gay, né? Ou uma filha gay também e tal. Então, assim, tudo isso, gente, é necessário muito cuidado com esse tipo de coisa, porque a pessoa ser homossexual não é uma escolha. É um sentimento que ele tem e está dentro dele. E a pessoa não pode inibir, não pode arrancar. Eu sempre falo o seguinte, a gente tem que sempre se pôr no lugar do outro. Então vamos fazer aqui uma comparação básica. Tipo, todo mundo acho que já se apaixonou por alguém que tem uma namorada ou um namorado, né? Um amor impossível, por exemplo. E aquele amor impossível era difícil. Era sofrimento. E naquele momento era muito difícil você suportar aquilo ali. Então você imagina o que é uma pessoa ficar se negando o tempo todo, não pode ser feliz, não pode assumir como é, porque todo mundo vai jogar pedra, né? Não joga pedra como antigamente, mas castra, né? Invalida. Você tá errado, você tá sujo, você tá contra a lei de Deus, você vai ser castigado, você vai pro inferno. Então, gente, Jesus falou assim, amai-vos uns aos outros, sabe? Então, o que é que uma pessoa diferente, uma sexualidade diferente, tá fazendo mal a quem?
Eu não tô aqui incentivando que as pessoas se tornem homossexuais. Não é isso. Não é uma questão de escolha minha ou do fulano. Não é questão de incentivar. Quando a pessoa ela é. Pelo que acontece. E a gente não pode negar muitas coisas. Da mesma forma que a gente também, muitas vezes a gente vê uma criança com 4, 5 anos, ela já tem uma tendência homossexual. E você vai fazer o quê? Você vai expulsar seu filho de casa? Você vai dizer que não é seu filho? Sabe? Então, tudo isso, assim, é um ser humano. Entendeu? É um ser humano. Então, não é questão de você aprovar, incentivar ou tirar. Não é isso. Se ele vai ser de qualquer jeito, você aprovando ou não. E se ele, por exemplo, quiser... Tem muitas pessoas que têm a tendência homossexual que acabam se casando com pessoas. O homem casa com a mulher, ou a mulher casa com o cara e tal, mas assim, aquela tendência dela não passa. E o casamento é um fracasso, vão viver infelizes, né? Ela tem a vontade de ter uma pessoa do lado dela, né? Que é como ela escolheu. Nunca vai ser feliz, então. É justo que isso aconteça, porque existem leis ou escrituras que falam isso. Quer dizer, quando Jesus veio, ele rompeu muitas escrituras. Então, não é que tenha uma coisa assim, para dizer assim, as pessoas têm que ser desse jeito. Não, é aceitar a realidade. É como eu sempre falo aqui, tudo a gente tem que aceitar a realidade. Então, da mesma forma, é necessário que as pessoas que são assim sejam aceitas. Não tô dizendo assim, é gay? Peraí, eu vou comprar um monte de roupinha pra você e tal. Não, não é isso. É observar. Se a pessoa vai desenvolvendo e você vai percebendo que ela tem essa tendência e que nada vai mudar aquilo ali, então você tem que aceitar. É simples assim. É seu filho, é alguém da sua família. Você tem que aceitar a pessoa como ela é. É um ser humano, porque se existiram pessoas mais que eram homossexuais, eram porque eram pessoas mais. Do mesmo jeito que tem héteros que são terríveis. Até pessoas que se escondem atrás de muitas religiões para fazer o mal, né? Para ferir as pessoas. Então, tudo isso, gente, assim. Mais amor, por favor. Entendem? Então, eu sempre falo o seguinte, que Deus é amor. As pessoas dizem, Deus nem é bom nem ruim, Ele é justo. Sim, mas quando a pessoa tá fazendo mal, tá matando alguém, tá cometendo alguma coisa ruim com alguém, e uma pessoa que é homossexual, ela só quer ter a vida dela. Ela só quer ser feliz, ela é como qualquer outra pessoa. Então ela não tem que ser discriminada por isso. Então o que eu acho errado é, tipo assim, pessoas que aliciam adolescentes, por exemplo. Pessoas que aliciam pré-adolescentes, por exemplo. Tem cara que paga, né? E a gente vê até padres mesmo fazer isso. Existe muita pedofilia, dar presente e tal, para poder ter relações com adolescentes, né? Gente velha, gente que sabe o que tá fazendo, né? E faz isso. Então isso sim é errado, mas isso é errado tanto fazer isso com meninos, com jovens adolescentes, como com meninas também. Então aliciar os jovens ou crianças é errado, mas independente se é gay ou hétero, é um crime de quem tá cometendo, entendeu? Mas a pessoa tem uma tendência homossexual, não é crime nenhum. Ela é daquele jeito. Ela precisa se aceitar, parar de ficar se sentindo culpada, porque tem muitos que se suicidam por conta disso, por sempre achar que vai pro inferno, e é toda aquela educação base, antiga. Não tô dizendo aqui que as escrituras sejam as coisas erradas e tal, não. Tô falando o seguinte, que a gente tem que ver mais um Deus de amor. Então, Deus ama todo mundo do jeito que é. Então, se algo não tem como ser mudado, precisa ser aceitado, para que a pessoa seja feliz. É simples assim. Então é necessário ter essa abertura, que os pais tenham essa abertura. Porque se vocês não fizerem isso, não tiverem aceitação e acolhimento com seus filhos, vocês vão perdê-los. Infelizmente, vocês só vão causar
problemas na cabeça dele e perdê-los, né? Porque eles vão ficar cada dia mais magoados. E só vai ter problemas, né? Muitas vezes podem fazer alguma coisa para fazer os gostos dos pais e tal, mas não vão ser felizes nunca. E é aquela história, nada que é feito assim por obrigação, por causa do pensamento dos outros, dá certo, sabe? Uma hora arrebenta. Então é necessária a aceitação da realidade. Então, a questão de ser homossexual não é uma escolha exatamente do que eu acho ou de que fulano acha. Não, é uma questão de aceitação. E Deus sabe do coração de todo mundo. Então, ser um homossexual não é um crime, não é uma pessoa ruim que está fazendo mal para ninguém. É apenas mais um ser humano que, digamos assim, pode ser diferente do que as pessoas estão acostumadas e tal, né? Mas assim, hoje em dia a gente sabe que o preconceito é crime, mas mesmo assim, não é questão apenas de ser crime, né? De ser criminalizado, é questão realmente de aceitação, da pessoa não ter medo de conversar com os pais, de ter amizade, né? É questão de realmente entender o que está acontecendo. E assim, aí os filhos ficam revoltados, porque meus pais assim, assado, ou querem, ou ficam com muita raiva dos pais, né? Ou ficam com dentro de ser suicidas, ou sai, faz um monte de coisa, enche a cara, bebe. Então é isso assim, mas filhos também compreendam que os pais de vocês, as famílias de vocês têm uma educação rigorosa de muito tempo. Entendeu? Não é fácil para eles. Na cabeça deles, eles acham que estão tentando salvar vocês de alguma coisa, sabe? Que vocês estão cometendo um erro muito grave, que vocês estão contrariando a lei de Deus, né? Tudo isso. Então, para eles é muito difícil. Eles têm medo, né? Então, assim, na cabeça deles, eles estão tentando proteger vocês. Então, tenham compreensão também com os pais. E não entre em atrito. Tente, assim, entender, né? Tanto os pais precisam entender os filhos, como os filhos têm que entender a posição dos pais. Que para eles também não é fácil, né? Porque na educação que eles receberam, tudo isso é muito novo, né? Eles têm medo de estar contrariando, né? Além da educação, né? Que já é difícil abrir mão da educação que recebeu, ainda tem a religião, né? Porque assim, as pessoas mais velhas, os nossos avós, quase todos eles tinham religião, assim, né? Muito, muito presente na vida. Então, para eles é muito difícil, para as pessoas mais velhas é muito difícil entender isso. Então é isso, assim, não odeie seus pais por isso, né? Mas assim, tentem compreender e tentem chegar numa melhor solução de convivência, né? Então, eu tô falando isso tanto para os pais como para os filhos, que é preciso maturidade e aceitar um fato que realmente é, para que cada um possa ser feliz. Simplesmente isso. É uma questão de ser humano. Se nós, seres aqui humanos falhos, podemos entender isso, por que Deus não entenderia? Né? Porque a gente tem que sempre colocar na cabeça que Deus vai castigar, que se a gente não fizer assim, assado, Deus vai castigar, vai levar pro inferno, sabe? E viver sempre debaixo do medo de Deus. Então é isso que faz muitas famílias terem problemas. E a gente vem de antepassados muitas coisas que as pessoas desenvolvem, como toque, aquele sentimento de estar sujo, tudo isso muitas vezes vem disso também, de um medo de estar sempre cometendo pecados, cometendo erros. E é necessário que a gente acredite mais em um Deus de amor. Claro que a gente não vai sair por aí fazendo um monte de coisa errada, matando todo mundo, ou fazendo coisas que a gente sabe, a gente precisa ter ética na nossa vida. Mas existem questões que não envolvem maldade, que são apenas fatos que precisamos aceitar e entender que cada um tem direito de ser feliz, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que vai ter pessoas que vão discordar de mim, etc. Mas enfim, é a minha opinião como profissional e eu tenho que ser uma pessoa justa.
E é isso, assim. Eu acho que o importante é a felicidade. Desde que a pessoa esteja ali, ela só quer viver a vida dela, ela só quer ser feliz. Então é isso. Viva e deixe viver. Quem gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso. Eu vou continuar falando sobre esses assuntos, assim, né? Como a gente vai entendendo de onde vem o sofrimento. E o que fazer pra tentar, né? Ir se libertando dessas raízes e continuar seguindo a nossa vida, né? Pelo menos sem tanto peso. Porque a vida nunca vai ser fácil, mas que seja pelo menos mais leve.